Oi, pessoal, tudo bem? Tem alguém me ouvindo aí ou eu estou falando no mute, né? Vocês sabem que antes de começar essa live aqui, a gente estava brincando para ver se a gente fazia alguma dinâmica de tudo que a gente passou até agora nesse novo normal, né? Então, fazem 53 dias, o Pinho acabou de me confirmar aqui um pouco antes da gente começar, que a gente está inserido numa dinâmica nunca antes navegada, vamos dizer assim, né? Então, estamos aqui com um novo normal, um novíssimo normal, muita incerteza. E nesse momento foi muito legal, porque uma iniciativa de todos aqui, a gente resolveu se reunir e compartilhar com toda essa comunidade, as pessoas, as empresas que estão, assim como as nossas empresas, assim como nós, lidando com uma situação aí sem precedentes. A ideia aqui hoje, pessoal, é a gente discutir desde temas muito práticos, de gestão de times remotos, de como a gente está lidando com os clientes em um cenário de alta inadimplência, chegar a falar, inclusive, de playbooks, mas também falar um pouco sobre como, nesse momento, a tua base de clientes é o teu maior ativo, né? E dentro desse aspecto, quais são as iniciativas que a tua empresa tem que tomar, não tanto na perspectiva apenas de CS, mas na perspectiva de aporte de valor dentro desse novo normal, dentro desse novo contexto, né? Como é que a gente pode promover isso? Eu estou aqui com um time muito legal, extraordinário, líderes que já tiveram com a gente em outras oportunidades também. E agora, nesse primeiro bloco, eu vou pedir para que eles se apresentem e para que eles façam uma provocação aí para a gente, ao longo do nosso webinar aqui, discutir um pouco em cima desses temas, tá? São vários temas que a gente vai conversar aqui hoje. Eu, Matheus Pestana, CEO da SenseData, vocês já conhecem. Vou tentar meio que conduzir esse time incrível aqui. E como vocês sabem que eu falo bastante, dar os meus pitacos também, tá, pessoal? Então eu vou começar aqui na ordem, pelo menos da minha tela. Eu vou começar com a Lu. Lu, se apresenta para o pessoal aí e faz a nossa provocação aí para o time. Combinado. Obrigada, Matheus. Obrigada, parceiro de live. Bom, eu sou Luciana Teles, eu tenho 6 anos de experiência em CS. Hoje eu atuo como Head de CS da Axur, uma empresa de segurança cibernética. E a minha provocação para vocês é que nunca na história deste país o hit seguro churn esteve tão em alta como agora. Legal. Sem dúvida, esse é um dos temas que a gente vai discutir aqui hoje. De fato, o nível de cancelamento ou redução de receitas, ele se comporta diferente dependendo da tua base, até mesmo dependendo do segmento na sua base. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é que a crise está impactando de forma diferente diferentes segmentos, diferentes empresas. Então, a gente tem que ter muito isso em mente quando a gente pensar nos nossos playbooks. Seguindo aqui na minha linha, Rafael, por favor, se apresenta aí para o time. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Matheus. Sou Rafael Lima, eu sou do Banco Santander. Hoje eu sou Head da área de Digital Sales aqui. E eu acho que, em termos de provocação, Matheus, eu acho que a maior aqui é que a gente nunca, né, teve tanto em evidência a relação ganha-ganha entre as empresas e seus clientes, né? Eu acho que a gente deveria discutir bastante isso hoje durante a live, que é um tema que a gente está bastante focado aqui no Santander. E eu vou compartilhar um pouquinho também tudo que a gente está fazendo e um pouco que a indústria está fazendo. Perfeito, Rafael, isso é muito importante, né? A colaboração para a gente sair mais forte, né? A minha esposa é da área... E outro dia eu estava conversando com ela sobre alguns aspectos e ela falou, Matheus, tem uma coisa... É claro que a gente não queria estar passando por isso para que isso acontecesse, mas o legado da Covid, do coronavírus para o SUS, para o sistema de saúde público brasileiro será muito grande, porque realmente estamos passando por uma transformação, uma revitalização nacional de UTIs. Então, isso é algo que é legal a gente trazer, né? Falar sobre colaboração, isso também muito oriundo do setor privado e de empresas que muitas vezes não tem nada a ver com o segmento de saúde, tá? Legal, agora eu vou falar aqui, pedir para o Pinho. Pinho, você também é uma figura super conhecida aí, parceiro de longa data por favor, se apresenta aí e sua provocação, por favor.
Obrigado aí pelo convite, prazer aqui estar com esses grandes nomes aí dessa nossa comunidade de Customer Success aqui no Brasil. Minha provocação hoje, bom... Aqui é vida real, hein? Vida real, vocês estão me ouvindo bem? Aham. Como diria, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Beleza. Eu te espinho. Gente, minha provocação hoje aqui na live é contar para vocês como é que a Lynx está ajudando os seus clientes do varejo a venderem no momento que o comércio está de porta fechada. Vocês já pensaram o que é isso? Quer dar uma voltinha no shopping? Eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso nesse novo normal. E vou dizer ainda para vocês porque isso tudo tem a ver com o sucesso do cliente. Érica, acho que o Matheus caiu. Não, o Matheus tá aqui. Voltei. O único que não pode cair sou eu. Se eu cair, por favor, segura. Segura, Mar. Mas vamos lá. Eu gostei muito da provocação do Pinho, porque é essa questão do seguinte, no final, o que a gente quer fazer? A gente quer entregar sucesso para o nosso cliente e se adaptar rápido para que o cliente, de fato, volte a vender, né? Uma empresa de software de varejo está servindo para o cliente vender mais, né? No momento em que tudo mudou, como é que esse meu parceiro está me ajudando a executar o meu sucesso, né? Sucesso é vender, continuar vendendo, né? Então, essa provocação do Pinho, muito legal, e a gente tem que estar muito atento a isso. Last but not least, nossa querida Érica, diretora de sucesso do cliente aí na Resultados Digitais. Opa, já te apresentei, pulei uma etapa. Mas, Érica, por favor, se apresente aí com muito mais qualidade do que eu e faça a sua provocação aí, que eu acho que é super pertinente. Claro. Então, bem, como o Matheus já disse, eu sou a Érica Tonissa, sou a diretora de Customer Success na Resultados Digitais. Eu digo que eu tenho meus 20 anos de carreira trabalhando de sucesso de cliente, no sucesso do cliente, só mudando de nome ao longo da trajetória, né? E evoluindo em termos de como que a gente olha a prática de uma forma cada vez mais intencional e metodológica, né? Uhum. E a minha provocação, acho que ela junta um pouquinho, né, o ponto da Lu e principalmente o ponto do Pinho, que é a gente tende nesse momento a pensar no papel de CS nessa frente de defesa contra o churn, mas a minha provocação fica se a gente realmente nesse momento deve se limitar a isso ou se limitar a isso a uma armadilha. E o quanto é relevante a gente pensar em crescimento também nesse momento. Legal, legal. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente está com um volume aqui, o pessoal está me reportando aqui, eu como mestre de cerimônias tenho que fazer a devida... A gente está com um volume super alto. Quando os volumes de webinar são muito altos, tem muita gente, a tendência é que a gente tenha uma instabilidade inicial, tá? Então, para quem está assistindo agora, está travando um pouco, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um refresh aqui para ver se a gente consegue adequar o nível de banda, tá? Porque tem um monte de tecnologia envolvida aqui para a gente fazer esse webinar, tá? Para poder gravar e tudo mais. Então, eu estou dando um ok aqui, o meu pessoal, meu staff aqui técnico está falando comigo aqui. Se você está assistindo a live, eu já recebi uns 40 WhatsApps aqui de pessoas me falando que está travando. Fiquem tranquilos, eu tenho uma pessoa que está me falando que está travando e eu confio nela, tá? Então, assim, tem uns 30 aqui. Organizar isso aí, pessoal. Quem é o meu staff, você conhece? Mariana, né? A Mariana tá lá. Daqui a pouco ela aparece como voz do além aqui no final. E assim que ela me der os feedbacks aqui, a gente recomeça aqui, tá? Um ponto que talvez a gente tenha que fazer, tá, pessoal? Vamos ver aqui conforme for o feedback. Talvez a gente feche os vídeos, tá? E abra só o vídeo de quem tá falando. E a gente mantém os vídeos fechados de quem não tá falando, tá? Pode ser uma alternativa para fazer, para a gente diminuir um pouco o consumo de banda. Mari, me dá um feedback aqui.
Vou entrar com a voz do além mesmo, gente. Parece que ótimo, melhor ainda. A conexão está melhorando. De novo, como o Matheus disse, tá acontecendo muita live, o YouTube está se entendendo aqui. Então, vai ter alguma oscilação, mas a gente está gravando mesmo assim. Então, fiquem tranquilos. Na pior das hipóteses, a gente tem um backup aqui, mas vai dar tudo certo, tá, pessoal? Continue reportando aqui no chat. Eu também estou acompanhando com o link teste. Então, vamos que vamos fazer dar certo aqui. Bom, você sabe que a hora que você me dá o ok, a gente senta o barco aqui, né? Então, não tem parada. Você tem que me continuar. Gente, a live tá bombando. A live tá bombando, gente. É muita gente inscrita, muita gente para falar do sucesso do cliente e a gente não tá... Pô, nem a ferramenta tá aguentando aí, hein, Matheus? A live Estamos quebrando a internet aqui, gente. Lá vou eu, pessoal. Prática, então, o vídeo ficar aberto só de quem está falando. Ô, Matheus, acho que a Luciana saiu, né? Acho que a Luciana... Ah, não, voltou. Eu já voltei. Voltou. Eu vou tirar o meu vídeo aqui. Eu ia falar que depois de lives um pouquinho menos importantes, como da Ivete Sangalo, vem a nossa. Legal. Por isso a rede não está aguentando. Muito bom. Vamos lá. Eu tirei o meu vídeo aqui para a gente acelerar um pouco. Vocês já estão acostumados com a minha carinha aí. E aí, pessoal, eu vou partir para o nosso primeiro bloco, né? Qual que é o nosso primeiro bloco aqui, um pouco do que a gente quer discutir, né? Vamos falar um pouco no momento em que eu tenho uma redução de vendas, certo? A minha empresa, novas vendas vieram para baixo porque está muito inseguro o ambiente de negócios, está todo mundo muito preocupado com o caixa. Nesse momento, a gente começa a olhar um pouco para a base de clientes, né? Nenhum novo contrato, você tem que olhar para a tua base, né? Só a tua base pode te salvar. Vamos falar um pouco de como tá esse momento aí. Eu queria que a Érica começasse falando um pouco aí, Érica, dos seus playbooks e como que vocês estão trabalhando essa dinâmica com a base de clientes, a expansão dentro da base e o tratamento da base de clientes nesse momento aí na Resultados Digitais. Beleza. Abro meu vídeo aqui, vamos tentar. Se travar, eu fecho de novo. Na Resultados Digitais, né, nós somos uma empresa de software por assinatura e uma empresa onde a área de sucesso do cliente faz parte, né, do nosso dia a dia da Resultados Digitais e numa visão estratégica para o negócio desde o princípio. Né? Então, eu acho que é importante colocar isso aqui, porque para a gente, o olhar, a relevância do sucesso do cliente faz parte do negócio desde sempre. E daí o nosso papel nesse momento tem sido também em trabalhar muito a nossa base de clientes, né, o nosso ecossistema, na relevância de trabalhar as suas bases de clientes nesse momento. Né? Muitos dos nossos clientes estão com vendas afetadas, né? Estão com uma redução no funil comercial, e daí a mais relevante agora, mesmo em negócios, né? Ao trabalhar sucesso do cliente não se restringe a serviços de recorrência, né? Todos os negócios têm uma base de clientes e deve trabalhar de forma intencional nessa base de clientes, e nesse momento mais do que nunca. Né? Então, no nosso caso, na RD, a gente teve tanto, obviamente, algumas adaptações nos nossos playbooks para a gente conseguir atender, conseguir garantir o sucesso dos nossos clientes na sua estratégia de marketing digital nesse momento, para que eles trabalhem o engajamento de suas bases e trabalhem, né, o fortalecimento da sua relação com seus clientes aí para o futuro, assim como equilibrando isso com uma gestão estruturada de risco também para evitar perdas de clientes. Legal, Érica. Eu vou passar agora um pouco, já que a gente está falando de venda, né, e o Pinho trouxe um pouco desse item, né, eu queria pedir para ele e falar um pouco sobre como que vocês estão fazendo isso na Lynx dentro daquele outro contexto que você trouxe, né? Ou seja, como é que vocês estão ajudando os clientes de vocês a se adaptarem a esse remote first aí, Pinho? Conta um pouco para a gente esse cenário para vocês.
Legal, Matheus. Bom, quando toda essa questão dentro da Lynx começou, a gente começou a colocar, de fato, essas necessidades, a repensar as necessidades dos nossos clientes dentro de um momento tão especial, né, que todo mundo está vivendo. Então, uma das primeiras atitudes, claro, depois de garantir a proteção do time, porque a gente entende que também valorizar e proteger, garantir a segurança do time, você também está trabalhando com o sucesso do cliente, desse cliente que esse time vai atender, né? Mas logo na sequência a gente tratou de repensar o que o nosso cliente, o varejista, que está lá na ponta, que está com esse desafio de sair dessa crise com o menor nível de prejuízo possível, né? Algo que, sem dúvida nenhuma, vai impactar a todos. Mas a gente pensou o que a gente poderia fazer com as nossas ofertas para que a gente reposicionasse essas ofertas para o que é esse novo normal. Imagina uma companhia como a Lynx, que sempre desenvolveu sistemas para o varejo, sistemas para lojas físicas, né? Sistemas de pontos de venda, de RP, de emissão de cupom, de pagamento, enfim. Como fazer isso no momento em que esse varejo está de portas fechadas? Então, a gente começou a olhar segmento a segmento e vimos o seguinte: a gente poderia muito bem, por exemplo, ajudar os nossos clientes a tracionar vendas, mesmo estando de portas fechadas, mesmo shoppings de portas fechadas, mas como é que esse cliente pode vender, por exemplo, os seus produtos através de um marketplace? Como é que esses clientes podem utilizar as suas lojas, que deixam de ser pontos de exposição, para que elas passem a ser pontos de expedição, né? Como fazer todo aquele estoque que havia sido preparado, aquela coleção para vender numa determinada época do ano, como é que a gente pode ajudar a escoar a venda? Então, a gente partiu para soluções que têm a ver com vender os nossos produtos, ou vender os produtos dos nossos clientes através de marketplaces, dar a esses clientes também soluções que a gente pudesse fazer pagamentos, né, contactless, que a gente diz, com pouco contato, oferecer, por exemplo, ao nosso setor de farmácia, que é um setor muito forte dentro da Lynx também, a possibilidade de expor os produtos, né, em e-commerce, em comércio eletrônico, muito embora a farmácia seja considerado, sem dúvida nenhuma, um serviço essencial, mas tem boa parte dos produtos de farmácia que você perde volume de venda numa situação dessas, né? A gente tem uma gama de clientes que trabalham com varejo de bairro, micro varejo. Como é que esse micro varejista consegue dar visibilidade, por exemplo, num grande marketplace como o Mercado Livre, que tem parceria conosco, enfim. Então, foi um momento que, de fato, a gente olhou para dentro, como a Lynx tem também uma quantidade de produtos, de soluções, e isso foi uma estratégia que a companhia vem traçando, não só agora, mas ela se tornou super relevante nesse momento de cross-selling. Então, a gente tem uma série de soluções que a gente conseguiu olhar para dentro e adaptar essas soluções todas para esse novo normal. Dessa maneira, a gente ajuda, isso tem a ver com o sucesso do cliente, a gente continua entregando sucesso no momento em que o cliente mais precisa. Legal, Pinho. Eu acho que essa provocação ela é muito importante. Às vezes a gente olha muito para o sucesso do cliente e fica procurando muito o playbook. A gente vai falar sobre isso aqui também. Mas além de tudo, e essa sempre é uma provocação que eu trago quando a gente está falando de sucesso do cliente, pensa muito em como você entrega sucesso ao teu cliente e como você rapidamente pode ou trazer dentro do teu portfólio de ofertas ou adaptar o seu portfólio de ofertas para que você, de fato, consiga cumprir a tua promessa de sucesso, a tua missão junto com o teu cliente. Se a tua missão, como o Pinho bem trouxe, é vender mais com ele, chegou a hora de vender mais no mobile, no remote first, né? Então a gente viu aí uma série de iniciativas aí da Lynx ao redor da Rappi, entre outros apps aí, fazendo com que os seus clientes estivessem preparados para isso. Mas alguém quer trazer esse tema aí de como melhorar o relacionamento com a base e posicionar portfólio, posicionar a ação para os seus clientes, pessoal? Vou passar aqui
para o próximo tema. Eu acho que é um tema também que muitos dos que estão participando aqui na nossa live devem estar passando, né? Agora que a gente já está há quase 2 meses aí trabalhando dentro desse novo normal. A questão da inadimplência, né? Então, a era da negociação, né? A gente tem aí uma série de empresas, principalmente se a tua empresa é uma empresa que tem uma base ou parte da sua base em PMS, né? Que são empresas que muitas vezes têm um caixa mais apertado, né? E no momento de crise ela sofre um pouco mais. Luciana, o que você tem para trazer aí? Como é que está esse trabalho de negociação, renegociação aí dentro da realidade de vocês aí? Show, Matheus. Eu acho que tem muito a ver com o que o Rafa falou no começo do ganha-ganha. Eu acho que num cenário como o que a gente vive agora, é muito difícil a gente não flexibilizar para os nossos clientes, até porque a não flexibilização nesse momento, ela pode sim impactar no cancelamento e nas reduções que as empresas vêm pedindo aí de custos, né? Mas eu acho que tem que ter um cuidado especial com esse ganha-ganha, com esse troca-troca. Então, para o nosso cliente, claro, se o caixa da empresa, de quem estiver assistindo a gente permitir, então sempre flexibilizar, mas não esquecer, por exemplo, de tentar amarrar com uma retenção de um tempo um pouquinho maior, estender um pouco mais o contrato, antecipar uma renovação, enfim, garantir também a saúde financeira da sua empresa nesse momento de renegociação, né? Eu acho que é um dos principais aprendizados. E também tomar bastante cuidado com esses clientes que agora viveram renegociações com a gente, né? Porque eles estão enfrentando dificuldades, obviamente. Então, quanto mais próximo o time de CS estiver agora, provando o valor daquilo que a gente está ofertando, né? Mais certeira é que essa renegociação não vire um churn dali para frente, né? Que é um cuidado que a gente tem que ter. Então, se eu, por exemplo, aqui está falando um pouco de fraudes, né? A gente teve um aumento enorme de fraudes virtuais, agora durante a quarentena estendida. E para os nossos clientes era muito, muito, muito ruim mesmo ficar sem a segurança digital, né? Sem o nosso sistema protegendo as marcas. Então, fazia todo sentido a gente flexibilizar, mas garantir também a estabilidade financeira da Axur para os próximos meses e anos, né? Sem dúvida, eu sempre digo isso, né? Eu acho que quando você procura um fornecedor, um parceiro de negócios, é muito importante a gente pensar com colaboração. Por que é importante isso? Porque é importante você ter um parceiro de negócios forte, um parceiro de negócios inovador, um parceiro de negócios estável e que consegue melhorar os seus serviços porque ele tem ali como investir, tem caixa para investir. Já que nós estamos falando aqui de inadimplência, já que nós estamos falando aqui de negociação e renegociação, vou trazer o Rafael aqui para a banca, porque, cara, nós estamos falando aí de uma das principais instituições financeiras do país, a gente está vendo um movimento bastante grande no mercado. Rafael, conta um pouco para a gente aí, como é que está sendo esse processo para vocês nesse interim de apoiar os clientes aí do Santander, entre outras coisas. Vamos lá, Matheus. Esse foi o primeiro tema a ocupar a agenda dos bancos, né? Logo quando começou toda a crise do coronavírus, até mesmo antes dos clientes começarem a ligar para os bancos, pedindo renegociação, prorrogamento de dívida, nós saímos com uma série de ações para apoiar os clientes durante esse período inicial aí, que já sinalizava uma crise que estava por vir, né? Esse foi um tema que o Santander puxou, mas no final foi muito em parceria com todos os grandes bancos, né? Os 3 grandes bancos do país, eles puxaram essa frente. A gente prorrogou o pagamento de parcela de alguns produtos até 2 meses, né? Alguns bancos optaram por prorrogar em até 6 meses. Um super folho para um momento de dificuldade desse. Além disso, a gente criou uma linha de crédito para pequenas empresas para apoiar o pagamento da folha de pagamento da folha dos funcionários, do salário dos funcionários. Enfim, o olhar aqui, eu acho que como banco, né, como a gente falou um pouquinho no começo do ganha-ganha e tal, o importante agora é a gente pensar como que a gente mantém o negócio e nossa base de cliente, né, saudável, viva, entre aspas, né, operando para que a gente continue fazendo negócios com a economia ativa. Então, esse foi muito do olhar, né? Recentemente também, não sei se vocês viram uma ação que o banco lançou com as bancas de jornais, né, que é um pouco alguns setores que estão super em declínio, que já estavam, mas agora acelera um pouco com essa transformação com a crise, estão em declínio. O banco está apoiando tanto com linha de crédito, tanto com
com aconselhamento e consultoria para essas empresas, para os donos da banca de jornal, transformar o seu negócio em um negócio completamente diferente do que é hoje. Sei lá, uma manicure, pode ser uma floricultura, etc. Né? Ressignificar a banca de jornal. Enfim, acho que são uma série de ações. Eu acho que, como a Erika comentou, né? Customer Success no Santander foi uma área até o ano passado. Hoje eu estou cuidando de Digital Sales. Customer Success passou a ser a cultura da área de negócios digitais. Hoje, mais do que nunca, a gente está fazendo Customer Success, né? No momento como esse, o propósito principal é apoiar a nossa base de clientes. E eu acho que está sendo um desafio bastante grande e eu sinto que a gente está respondendo bem à sociedade nesse sentido. Legal. Eu realmente acompanhei essa questão, até virou uma campanha, né, da questão das bancas. Eu achei incrível. E o que me espantou muito foi o número. Eu corro o risco de errar. Eu não sei se são 40 mil ou 400 mil bancas no Brasil. 400 mil. São 400 mil negócios, né? É brutal, porque são 400 mil negócios com alta possibilidade de acabar em pouquíssimo tempo, né? Perfeito. E que esse pouquíssimo tempo, que já era uma realidade, como você trouxe, pré-coronavírus, pode ser ainda mais acelerado por uma crise como essa, né? A banca é um negócio que está ali no trânsito das pessoas, né? Ela quase que vive de, poxa, tem muita gente na rua, tem muita gente parando ali na banca como um varejo viável, né? Mas que com o seu produto principal já em declínio. Então, de novo, a gente trazendo essa questão, né? Qual é o playbook de negócio para o sucesso do seu cliente? E tem uma coisa que é importante a gente entender. Por que a colaboração é tão importante? Porque no final a gente precisa do máximo possível de empresas conseguindo sair da crise, né, saudáveis ou minimamente saudáveis, para que a economia continue a girar. Né? Eu acho que quando a gente traz, e claro, esse daqui é um outro tema muito delicado, porque vai depender de cada empresa, mas a gente viu também movimentos de tentativa de não demissão ou de minimizar o máximo possível o impacto da demissão. Por quê? Porque quando você tem a demissão, você está diminuindo o mercado potencial de consumo. Né? Quem está desempregado é um consumidor com muito menos capacidade do que quem tem a sua renda preservada, né, pessoal? É isso aí. Legal, Rafa, muito obrigado aí pela tua colaboração. Eu vou trazer um outro tema que todo mundo disse aqui, acho que boa parte das empresas que estão aqui hoje nesse webinar são empresas do mundo digital ou são profissionais que estão dentro de iniciativas digitais nas suas empresas. Né? E uma das coisas que a gente viu todo mundo falando ao longo aí desse momento foi que o coronavírus acelerou muito a transformação digital dentro das empresas. Pinho, conta um pouco para a gente em como que vocês estão enxergando isso aí dentro da Lynx e principalmente junto aos clientes de vocês. Você já deu uma introdução ali, mas aprofunda para a gente um pouquinho. Olha, Matheus, rolou até um meme aí, né, na época da quarentena, nessa época aí de quarentena, acho que todo mundo recebeu, quem é que efetivamente acelerou a transformação digital na sua empresa, né? Se foi o COO, foi o gerente de TI, foi o CEO ou foi o coronavírus, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu fico com a última opção, porque o que a gente observa, Matheus? A gente observa que já havia uma série de projetos que estavam na gaveta dos nossos clientes, porém não na prioridade que deveriam estar. Quando chegou toda essa situação, os projetos assumiram uma outra prioridade, né? Então, imagina quando um dono de uma rede de alimentação se viu sem poder vender, né, a sua refeição, restaurantes que estão com mesas, com cadeiras em cima das mesas. Imagina uma loja, justamente uma loja física, que se preparou para uma coleção que também não pôde mais vender. Então, todos os projetos de transformação digital começaram a acelerar de uma maneira impressionante. A demanda que a gente teve dentro da Lynx com relação a isso, eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, que agora, com quase 60 dias, né, a gente estava brincando, a gente vai completar uma sessentena, nem uma quarentena, né? Então, com 60 dias aí de distanciamento social, eu diria a vocês que, sem sombra de dúvida, a gente apoiou os nossos clientes a acelerar pelo menos um ano todos os projetos de transformação que eles tiveram que fazer. Então, a gente tem vários exemplos.
A gente tem, de novo, restaurantes que trocaram áreas de mesa por áreas de produção, colocaram fornos dentro do salão para poder aumentar a sua produção e escoar a sua venda através de aplicativos de entrega, né, que são um serviço essencial que a população, obviamente, não deixa de consumir. A gente tem a priorização de projetos de e-commerce pela indústria farmacêutica. A gente conseguiu também observar, quando a gente olha os projetos de omnicanalidade, o termo omnichannel sempre foi muito debatido, já de longas datas, no varejo, ele começa a ganhar agora um outro sentido, que é simplesmente o seguinte: como é que esse vendedor, né, que está vinculado a uma loja, mas que está em casa, como é que ele consegue acessar o consumidor que visitava a loja e propor a esse consumidor, através do WhatsApp, um catálogo de uma coleção, por exemplo, de moda, enviar a ele um link de pagamento, enviar esse consumidor e fazer com que essa mercadoria chegue até a casa dele. Como fazer isso tudo remotamente? Então, esses projetos todos aceleraram nos nossos clientes, o que é muito bom. A gente entende que essas são transformações, essa adaptação à tecnologia são adaptações que vão ficar, né? Isso vai fazer parte do novo normal, é lógico que isso vai passar, as coisas vão ser retomadas, mas, sem dúvida nenhuma, o varejista que está sabendo fazer da crise uma grande oportunidade se tornará um empresário muito mais preparado para o que vem aí, vamos dizer, pós-pandemia, pós-Covid, tendo muito mais opções de gerir os seus estoques, gerir suas vendas entre os diversos canais de atendimento e atender de modo mais rápido e mais econômico os seus clientes. Então, isso foi uma coisa que a Lynx observou muito, e isso, como eu disse na abertura, isso é sim trabalhar o sucesso do cliente. Eu sempre defendi em todas as minhas conversas e debates sobre sucesso do cliente, que quando a área de sucesso do cliente ela é enxergada apenas como custo, no momento desses, ela seria a primeira a ir embora. Agora, quando ela é enxergada como uma área que efetivamente leva esse tipo de valor, que troca o desconto por inovação, que entende que o seu cliente está precisando no momento, é de uma solução que vai ajudar a ele ter sucesso e que depois ele vai lembrar de você, aí é quando efetivamente você está entregando valor através do sucesso do cliente. Legal, mesmo, Pinho. Eu gostei muito desse tema que você trouxe aqui, né? Quando eu troco desconto por inovação, quando eu troco suspensão por aumento de contrato, né? Olha a colaboração vindo aí novamente, né? De novo, é muito importante a gente falar sobre colaboração e empatia nesse momento, porque, primeiro ponto, você tem que estar empático, obviamente, é um momento sem igual, não adianta ter soluções para tempos normais, né? Agora, você tem que se reinventar. Você tem que se reinventar em portfólio, você tem que se reinventar em playbooks. Mas, ao mesmo tempo, você não pode assumir a postura, né? Outro dia eu falei com um CEO que me falou isso. Falou, Matheus, aqui nós estamos tentando jogar no ataque dentro do possível. Né? Qual é o ataque agora? O ataque é trabalhar a nossa base, fortalecer a nossa oferta, mostrar para o nosso cliente que a gente tem alternativas para apoiá-lo com esse novo normal, né? E também apoiá-lo no ponto de vista financeiro, mas com uma troca, com uma colaboração, né? Que Mateus, eu acho que é um tema relevante. Eu posso até contribuir um pouquinho mais nesse teu comentário. Eu acho que tem muitos CSMs aí que estão assistindo a nossa live aí e que devem estar diariamente recebendo ligações de clientes para fazer esse tipo de negociação. Então, às vezes, a gente precisa enxergar o negócio do nosso cliente de uma maneira para além dos produtos que a gente vende. Porque muitas vezes a gente consegue oferecer alguma alternativa que esse cliente reduza custo no demonstrativo de resultado do exercício dele, que você consegue manter aquele produto que ele está tentando negociar e oferecer algo que vai impactar o exercício financeiro dele num momento tão delicado que ele está vivendo. Então, eu acho que nunca a competência que a gente chama de business acumen, né, que é o conhecimento de negócio que um CSM tem que ter, foi tão presente. Ele precisa entender efetivamente o que é sucesso do cliente nesse momento. E, portanto, ele tem que entender como é que o business do cliente dele se comporta.
Eu ia complementar exatamente isso, Pinho, que você falou, que eu acho que eu nunca vi uma oportunidade tão rica que a gente está tendo agora, de fato ir além da teoria do CS, né? Ir além do que é playbook, enfim, regras e tudo mais, para entender o impacto que o nosso cliente da ponta tá vivendo, né? E aí poder entender que talvez a métrica de sucesso, né? O KPI de sucesso que vocês têm junto agora deixou de ser, por exemplo, melhorar o SLA, melhorar a taxa X, mas passou a ser sobrevivência, né? A gente quer que as empresas sobrevivam para que depois a gente possa se reerguer juntos e construir um mercado saudável novamente. Legal, Lu. Dentro desse contexto, você trouxe ali uma leve pincelada, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Eu vi alguns reports que está tendo um aumento muito grande de fraude, né? De cyberataques e esse tipo de coisa. E esse é exatamente o business, o sucesso que a Axure entrega para os seus clientes, né? Como é que vocês estão vendo isso aí do lado de vocês e com a base de clientes de vocês? Esse comportamento é real, e foi muito interessante para a gente, porque a gente percebeu logo nas primeiras semanas que tinha crescido 3 vezes a quantidade de tentativas de fraudes virtuais. Então, que a gente tinha um boom muito grande de fraudadores que até atuavam talvez de outras formas, né? E que passaram a atuar no meio digital. E o impacto de cada fraude, o impacto que isso pode trazer não só para a parte financeira das empresas, que é óbvio, né? O fraudador ele espera ou reputação ou dinheiro, mas normalmente eles querem o dinheiro, né? Então, o impacto de perda financeira através da fraude, né? E também de impacto de exposição da marca, o cliente, né? Porque o cliente também está mais na frente da tela, né? Está gastando mais tempo na frente do computador. Então, como é que a gente também trabalharia para poder prevenir não só esse impacto da fraude dos nossos clientes, mas o impacto de marca deles serem empresas mais seguras? Então, do nosso lado, o que a gente percebeu foi uma necessidade muito maior em cima do que a gente entrega, e talvez uma visibilidade, inclusive em diretorias e vice-presidências e presidências que não olhavam para a fraude com este olhar, e passaram a entender a necessidade do que a gente oferece como oferta, né? E começaram a, inclusive, discutir em boards, enfim, impactos e ampliar ofertas. Então, a gente está vivendo um momento que a gente sabe que é muito difícil para os nossos clientes. Então, boa parte dos nossos clientes são clientes afetados pela crise do coronavírus. A gente tem empresas de aviação que estão com 100% das aeronaves em solo, a gente tem bancos também. Então, a gente sabe que eles estão vivendo ali um momento diferente, mas, por outro lado, acho que nunca se falou tanto da necessidade de cuidar da segurança digital como a gente está falando agora. Legal. Então, até brinquei com o Pinho esses dias, que aquele meme, né, do quem fez a transformação digital. Dá para usar para CS também esse meme. Então, quem fez a sua empresa olhar para a base de clientes, né? Foi o CEO, foi o líder do CS ou foi o coronavírus? Foi o coronavírus. E falando a mesma coisa de fraude. Acho que abriu um leque muito maior de visibilidade do que está acontecendo. Deixa eu só reforçar aqui, Matheus, um tema que a Lu trouxe, né? Eu acho que no final a gente está tangibilizando, né, muito do que a gente vê como teoria em CS, né? Então, e aí eu acho que o ser humano ele é assim mesmo, né? Sentindo na pele é que a gente de fato começa a dar relevância para alguns temas, por exemplo, fraudes ou transformação digital, né? Que eram temas muito teóricos, e um dia vai chegar e de repente a gente se depara com opcionais, né? Opcionais. A gente se depara com um cenário, né, onde é isso, né, ou nada. Então, acho que não tenho dúvidas também que o coronavírus está transformando CS nesse sentido. Eu tive reportes de clientes da Sense Data que me ligaram e falaram: Matheus, eu virei quase que uma empresa majoritariamente de Customer Success. Porque não está entrando cliente novo, o sucesso do cliente virou essencial para o meu business, e as práticas de sucesso do cliente, como monitoramento ativo, entendimento do tamanho do engajamento do cliente, do histórico dele com você, passou a ser muito importante para que você tomasse decisões de negociação, de colaboração e tudo mais, né? Eu queria trazer esse tema aqui, Érica, com você, falando um pouco do novo playbook, né? Ou seja, como que vocês adaptaram a prática de vocês dentro desse novo contexto, quais foram as mudanças principais, o que vocês perceberam aí do ponto de vista de time, de processo, de clientes? Legal, Matheus. Eu acho que o primeiro ponto é falar de time,
né? Como o Pinho colocou bem ali no início, o ponto de partida é a gente lembrar que são pessoas trabalhando com pessoas, e o nosso time está numa situação também diferente, né? Tendo que se adaptar a uma nova realidade e lidar com clientes em situações diferentes. Então, o nosso ponto de partida foi esse olhar para o time, tanto que em garantir, né, que o time tivesse os subsídios que eles precisavam para ter segurança e estar bem em primeiro lugar, para depois trabalhar bem, né? E daí isso tem alguns componentes que a gente começou a trabalhar ali desde a primeira semana, né? A gente tem um time de enablement para customer success, né? E as práticas de enablement foram todas revisadas para apoiar o time naquilo que eles precisam nesse momento, né? E isso inclui rituais para fomentar mais ainda a colaboração. Então, a gente estabeleceu office hours diários, onde os nossos CSMs podem vir, tem aquele horário ali todos os dias, em que eles podem vir, trazer casos, estou com esse cenário com o cliente, dei uma travada, já tentei uma argumentação assim, eu já tentei trabalhar assim, não deu certo, e eles trocam entre eles, trazem melhor prática. Paralelo a isso, a gente criou um documento vivo, onde o time tem também ali naquele documento, alimentado diariamente, as melhores práticas, o que mais tem dado sucesso no engajamento com os clientes e práticas de sucesso específicas por segmento, né, porque nós temos, né, clientes dos mais diversos segmentos. Né, eu acho um terceiro pilar, o apoio psicológico. Né, a gente começou a enfrentar aí um impacto no time de muitos clientes vindo com uma carga muito emocional para as conversas, e existem técnicas aí para ajudar a ouvir, né, ter empatia, se colocar no lugar do cliente, mas aí num segundo momento separar, né, aquilo onde eu posso atuar e concentrar minha conversa com o cliente aonde está a minha atuação, né, tendo empatia com tudo que ele está trazendo ali, e para isso a gente, né, trouxe uma psicóloga que faz uma sessão one-to-many, trabalhando casos, e então tanto reagindo aos casos que o time traz, como trazendo também algumas dessas técnicas para ajudá-los a lidar com essa carga emocional dos clientes. Em relação a playbook, a gente trabalhou também bastante em categorizar cenários, né, e entender as diferentes realidades dos diferentes segmentos de clientes que a gente atua. E daí, com isso, criar um framework de exceção, né, porque como a Lu colocou, existe uma flexibilização, né, que a gente atua nesse momento, mas essa flexibilização, ela tem um olhar, né, de ganha-ganha, e ela também é diferente de acordo com a categoria em que o cliente se encontra, né? O cliente que, né, teve uma perspectiva aí de ficar 2, 3 meses sem receita é diferente do cliente que tem um impacto menor na receita por um período por conta da situação que a gente está vivendo. Então, nesse framework de exceção, a gente adaptou as possíveis soluções de acordo com cada perfil, com a realidade das diferentes categorias de clientes. E isso ajudou bastante para a gente conseguir empoderar o time nessas negociações e também dar mais agilidade e ir medindo, né, a nossa taxa de sucesso nesse processo. E um terceiro pilar, que é super importante, foi adaptar os nossos playbooks também para equilibrar o urgente do sucesso para a recuperação, né? E garantir que a gente não está resolvendo só o urgente, que é a necessidade imediata do cliente, mas como a gente também está engajando o cliente para garantir que ele está tomando as ações, né, e utilizando a nossa plataforma, nesse compromisso renovado com a nossa plataforma, para que ele tenha sucesso
né, na recuperação do negócio dele e volte a crescer o negócio dele, se o negócio dele não está crescendo nesse momento. Então, realmente fortalecendo a nossa base de clientes para que eles possam crescer. Então, esse tem sido um pilar importante para a gente, algo que a gente adaptou também nos nossos playbooks, né? O olhar do urgente, que é essa resolução do risco no curto prazo, versus o trabalho no sucesso do cliente, no fortalecimento do cliente para a recuperação. Legal, legal, Érica. Acho que você trouxe um tema super relevante, né? O tema de time e também o tema da segmentação contextual, ou seja, trabalhar clientes de forma específica, o que empodera o time na ponta. A gente sempre fala muito sobre isso, traz mais segurança também para o time que está com os seus clientes. E eu me lembrei, outro dia me enviaram também uma tirinha da Turma da Mônica, né, que o Cebolinha tá correndo, falando o que tá acontecendo, puxando o cabelo, e o Cascão tá do lado dele, falando eu também não sei, né? Então, se você, nesse momento, como empresa, como liderança, não traz a sobriedade, não traz a serenidade e não traz para o time a mostra de que existe um plano, de que os temas, sim, são complexos, mas passageiros, e de que a gente tem que pensar e separar o que é urgente do que é importante da perspectiva da retomada, você fica também em uma dinâmica de pânico que é ruim para a empresa, para o cliente, para o colaborador, né? No final do dia não é bom para ninguém. Legal, Pinho. Matheus, posso dar uma contribuição aqui na tirinha que você exemplificou? Eu acho que toda essa lucidez e essa sobriedade que a gente tem que ter com o time é a mesma que a gente tem que também ter com o cliente. Eu vejo que essa crise, ela é uma crise que, obviamente, uma crise sem precedente, e ela tem um ponto que ela impacta toda a cadeia de todas as formas e de todas as maneiras possíveis ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente fica pressionado, e de novo, acho que tem talvez muita gente que está nos assistindo na live com esse desafio, recebendo, né, muitos pedidos de negociações dos seus clientes. É importante entender que também há um desconhecido também por parte do cliente. A gente percebeu muito isso logo no início. Logo no início, os próprios clientes não tinham muito claro quais eram os pleitos que eles precisariam fazer com a gente, onde a gente poderia ajudá-los. Porque essa é uma crise que, em um determinado momento, vai passar. A gente não sabe exatamente quando e nem como vai voltar. Porém, se você tomar decisões que vão te impactar lá na frente, numa retomada de crescimento, imagina o varejo. O varejo se espera, né, a gente torce para que um segundo semestre seja um semestre que, de maneira paulatina e crescente, essa economia, esse movimento vai voltando. Lógico, de novo, a gente não sabe a velocidade, a gente não sabe de que maneira, mas a gente espera que sim, volte. É onde esse varejista vai poder, vamos dizer, fazer as suas vendas e obter os resultados que ele não obteve até aqui, né? Então, se de repente você ali, no calor da situação e tendo que decidir rápido e sem todas as informações na mão, você acaba, junto com o teu cliente ali, tomando uma decisão que não é legal, isso também não vai ser legal para ele, para o cliente. Então, eu acho que também a gente que faz parte, a gente que provê tecnologia, provê serviço para esses clientes, entender junto o momento e propor a melhor solução. A gente teve N exemplos dessas situações dentro do time, em que, muitas vezes, o pleito chegou de uma maneira e a solução que a gente deu foi outra completamente diferente, que o próprio cliente se surpreendeu com a capacidade do nosso time de entender o momento dele e propor uma solução que fizesse sentido para ambos os lados. Olha que legal, Pinho, você trouxe um exemplo que é algo que a gente sempre persegue, né? A gente sempre acredita que o momento uau ou o momento wow só acontece na jornada ideal. Olha aí o Pinho trazendo para a gente um contexto muito legal, pessoal. Levar o momento uau e o momento wow no momento de crise, né? Então, você ter a capacidade de surpreender o cliente, de melhorar a percepção dele em um momento que ele está realmente perdido. Rafa, antes da gente entrar nas perguntas, cara, eu queria trazer uma dúvida aqui que é grande. A gente está falando de varejo, mas talvez as instituições com maior volume de presença física no Brasil sejam os bancos,
né? E você está exatamente inserido no coração, né? A gente está falando de digital channels, de digital sales. Como é que está sendo isso, cara? Como é que está sendo para vocês trabalhar sem, de repente, o teu principal canal? Ou será que ainda era o principal canal? Traz esse ponto para a gente antes da gente entrar nas perguntas do pessoal aí. Tá bom, vamos lá. Bom, Matheus, os bancos eles já vinham se preparando já há um certo tempo para a transformação digital, né? Nos últimos anos a gente evoluiu bastante em termos de aplicativos, em criação de modelos de atendimento remoto, mas eram modelos que eles vinham ocupando espaço, mas não numa velocidade exponencial de crescimento, né? A gente já estava preparado, a gente estava com toda a estrutura, a maquinária preparada, e a crise acelerou essa transformação. Então, hoje, sim, apesar da gente ter bastante parte da estrutura física, as agências estão abertas, tá? Só realmente em regiões onde existe uma limitação, todo mundo muito protegido, tal, mas a gente continua com a nossa força de vendas aberta, mas a gente vê uma migração muito grande para os canais digitais, tá? Tanto de relacionamento quanto de e-commerce mesmo, de venda, né? A gente temos alguns produtos aqui que chegam próximo à sua totalidade de venda via canais digitais. Venda, consumo, né, serviço, prestação de serviços, transacionalidade. Quer dizer, o cliente ele se autorresolve. E muitas, a gente está falando aqui de 2, 3 meses atrás, você passava na porta de uma agência bancária, você viu uma fila de pessoas esperando para fazer eventualmente algo que ela consegue fazer no canal digital, né? E a crise ela acabou acelerando isso. Então, isso da ótica do cliente. Internamente, hoje a gente também está com grande parte do time trabalhando home office. O contact center já consegue trabalhar parte dele home office. Algumas agências conseguem exercer atividades home office. A própria sede do Santander, grande parte do time está trabalhando home office, que eram temas também que até então existiam muitas discussões, né, de pode, não pode, algumas limitações também trabalhistas, né, da possibilidade dos funcionários trabalharem de casa, e de repente a gente vê tudo acontecendo, né? Então, tanto da ótica do cliente, uma transformação, como eu estou em negócios digitais, né, para a gente, poxa, isso foi uma avalanche de crescimento, a crise ela trouxe um crescimento realmente absurdo, muito das transações e serviços que nós prestamos nos canais digitais, nos beneficia nesse sentido, mas vê também uma transformação de mudança de cultura e de entendimento, né, de um modelo que, por essência, ele é super tradicional, né? A gente está falando de um negócio que tem muitos anos, né, uma instituição como o Santander, que tem 160 anos de existência, né? Então, quer dizer, um negócio muito, muito tradicional, se transformando em um modelo totalmente... A gente não fala mais hoje de fintech e banco tradicional, né? De repente, essa comparação ela desaparece, né? A gente vê tudo muito parecido e tudo muito na mesma lógica, de buscando todos com os mesmos objetivos. Então, apesar de grande instituição, a transformação está acontecendo e de maneira acelerada, cara. De maneira acelerada. Agora, falando de home office, uma dica que eu posso deixar aqui, né, importante, né, para quem está fazendo gestão de equipes home office, né, eu adotei alguns rituais para o trabalho com o time, então, checkpoint semanal para repassar resultado, o que vem funcionando bem, o que não vem. É importante isso, e disciplina, porque senão realmente o risco que tem da indisciplina, inclusive de você trabalhar das 6 da manhã à meia-noite sem parar tal, é gigante, né? Então tem que se policiar muito para ter ordem, uns rituais de encontros para direcionamento, metas e objetivos claros, funciona super bem, está funcionando super bem. Muito bom, Rafa. Gente, estamos chegando aqui no final, eu vou chamar minha famosa voz do além, que é a Mari. A Mari vai compartilhar um pouco com a gente, tá rolando o chat ali, perguntas, participações. Eu sei que no início, pessoal, a gente teve uma instabilidade, vamos lembrar que tudo aqui está gravado, a instabilidade não passa na gravação, ela só chega para vocês, tá? Então, se quiserem rever, passar para os times depois, tá bonitinho ali na gravação. E um ponto importante é que, na verdade, isso foi um sucesso. A gente teve hoje o recorde histórico de webinars da Sense Data aí. Queria compartilhar isso com os participantes aqui. Mari, vamos lá. O que o pessoal está trazendo aí para a gente discutir um pouco aqui? Legal, Matheus. Vamos lá. O pessoal está bem engajado aqui no chat.
Bom, aproveitando, pedir desculpa pela instabilidade, né? Não tem como a gente controlar algumas coisas, então está gravando o vídeo, fiquem tranquilos, a gente vai mandar para todo mundo. E quem já está aqui no YouTube, aproveita e se inscreve no canal da Sensidata. Mas a principal, algumas perguntas que a gente recebeu aqui, a primeira delas é a da Daniele, de alguns exemplos mais práticos, né, de como ajudar o cliente a sobreviver a esse período, né? Acho que foi um exemplo que a Lu trouxe, que o CS agora está trabalhando bastante para garantir que os clientes sobrevivam e continuam contratando, né, logo depois dessa crise, mas o que fazer, né, para poder apoiar os clientes nesse momento, com alguns exemplos mais práticos. Eu vou dar alguns aqui. Vai, Mar, é você primeiro. Que eu acho que a gente tangenciou, tá? Mas eu acho que o principal ponto para que você consiga ajudar o seu cliente e se ajudar é segmentar contextualmente os seus clientes. O que eu chamo de segmentar contextualmente? Você tem várias formas de segmentar a sua base, mas está na hora de você segmentar ele, entendendo e colocando um adicional nisso, que é indústrias mais impactadas versus qual é o tamanho do engajamento dele com você versus qual é o nível de aporte de resultado e sucesso que você traz para esse cara. Então, o que eu te diria hoje, a gente teve um cliente, inclusive, que criou métricas específicas para o Covid. E outra coisa, reposicionou o health score deles dentro do Sensidata neste momento. A Mari está terminando esse artigo com eles, é sensacional o que eles fizeram em coisa de dias. Mas o ponto principal é, você tem uma tabela de clientes que traz cliente, receita que ele gera, nível de engajamento, pode ser um score de engajamento, nível de impacto no segmento, nível de ROI que você traz. Com isso, você vai ser capaz de criar clusters. Nesses clusters, você vai ter planos de ação específicos. Aplique esses planos. Que planos são esses? Você vai entender, poxa, em qual cliente, de repente, faz sentido eu ser um pouco mais agressivo do ponto de vista financeiro, em qual cliente faz eu ser um pouco mais agressivo do ponto de vista de oferta, certo? Eu acho que isso é algo que a gente viu apoiar muito a nossa base. Vamos lembrar que a Sensidata tem 3.000 CSMs plugados todo dia trabalhando aqui. Então, o que a gente viu de case não está no chapéu. E aí, talvez, fazer uma lição de casa, complementando o que o Matheus disse brilhantemente aqui, de entender como é que você pode impactar na sobrevivência desse cliente, né? Alguns de nós podem impactar ajudando a vender mais, alguns de nós podem ajudar pensando na qualidade dos colaboradores, outros segmentos e outras empresas podem ajudar a reduzir os custos. Então, acho que é muito importante também fazer o deparo, se fazem várias perguntas sobre CS, eu falo isso, não existe um modelo único. Faça o deparo para a sua empresa, como que você pode garantir a sobrevivência daquele cliente da ponta? Eu queria complementar aqui também, só com um ponto, além do que foi colocado, que é o olhar de oportunidade também. Ouvi já algumas pessoas falando, não, cross-sell é palavra proibida nesse momento, né? Não faz sentido nenhum a gente falar em cross-sell. Deus o livre, né, Érica? Deus o livre. Deus o livre. Mas... é quando a gente mais tem que falar. Pois é, então, e muitas vezes, bem no sentido do cross-sell ser a solução para o cliente. Né? Muitas vezes, nesse momento, a solução para o cliente é justamente consolidar fornecedores, por exemplo, e ele é cliente seu em uma solução e, de repente, ele pode ter uma outra solução tua e consolidar a relação comercial dele mais contigo, né, ao invés de gerenciar múltiplos fornecedores. Então, eu acho que vale também esse olhar de realmente, né, dentro da categoria de cada cliente, da necessidade de cada cliente, o que você tem no teu portfólio que melhor atende a cliente. Eu queria complementar, Érica, queria complementar esse ponto dizendo o seguinte: nunca o momento mais propício para o lançamento de uma inovação no teu portfólio de produtos foi melhor do que o que a gente está vivendo. Quando a gente lança um produto, o que a gente quer é escalabilidade, a gente quer lançar, a gente quer divulgar.
né? Você está ali numa fase ainda recuperando o investimento de um produto que você lançou. Esse produto pode ser usado como moeda de troca numa negociação que você precisa fazer de um churn ou de um revenue churn, de um churn de receita que já vem na tua base de longos anos e você pode trocar esse churn por inovação. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, olhe para os seus concorrentes. É hora de olhar para os seus concorrentes, porque pode ser que esse dinheiro que o teu cliente está pedindo para reduzir contigo, ele tenha algum produto num concorrente teu, e tem concorrente que vai ter dificuldade. Se ele for pior do que você não desempenhar bem, você tem a chance também de fazer abordagem de vendas nos clientes do teu concorrente, né? Então, acho que vale a pena também a gente ficar de olho na concorrência, porque essa é uma crise que vai sobreviver aqueles que mais rapidamente se adaptarem, né? Então, fica aqui também a dica de olhar a concorrência. Muito bom, pessoal. Ótimas contribuições. Vamos, para não estourar muito o nosso tempo aqui, tentar consolidar aqui algumas perguntas, tá? Mari, faz mais uma aí para a gente colocar aqui. Legal, gente. Bom, na última pergunta, vocês já acabaram respondendo várias de como segmentar os clientes, o que tipo de playbook desenvolver, ou o que as empresas podem negociar com seus clientes nesse período. E a gente já até tocou no assunto que não é só negociar cancelamento e suspensão, mas também é possível pensar em upsell e cross-sell nesse período. A pergunta do Pablo aqui é se vocês acham que depois dessa pandemia, os varejistas e as empresas vão ter um foco ainda maior no digital. Tanto para as vendas, né, com o relacionamento com os clientes, mas também internamente, desenvolvendo home office e ações internas digitais. Bom, se eu puder contribuir aqui, eu não tenho nem dúvida de que a transformação digital para o varejo brasileiro começa aqui. Se a gente for ver, isso é o que aconteceu com aquela outra epidemia do SARS na China, em 2003, acho que vocês devem se lembrar. A Alibaba nasceu dali, né? Então ali alavancou muito a transformação digital da China naquela época, e é isso que vai acontecer aqui no Brasil, não tenha nem dúvida. A gente sente isso dentro da Lynx todos os dias, como eu comentei, né, os projetos de transformação digital sendo repriorizados pelos nossos clientes. Acho que haverá tecnologias que vão ficar, né? A gente sabe que tem várias pesquisas nesse sentido, mas acredito que todas as tecnologias que tem a ver com home office, que tem a ver com teleconsulta, que tem a ver com teleaula, né? Toda a EAD, a educação à distância, quantos dos nossos filhos estão nesse momento tendo aulas online aí, ou todos nós aqui fazendo cursos online. Acredito que a tecnologia de entrega, de delivery, ela vai alavancar muito rapidamente. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um novo dinheiro, é um novo bolso, um novo mercado que esse varejista vai estar muito mais apto a buscar para, inclusive, compensar, eventualmente, algumas perdas que ele teve por conta do distanciamento social que abala aqueles que só tiveram uma estratégia física no seu negócio, né? A omnicanalidade vai passar a ser, sem dúvida nenhuma, uma realidade presente no varejo inteiro. Você comprar em qualquer lugar, por qualquer canal, e não se importar de que maneira aquilo ali vai ser entregue, sem dúvida nenhuma, isso veio para ficar. Legal, pessoal. Bom, isso é meio padrão falar isso no final, mas eu, de fato, ficaria boas mais horas com vocês aqui. Eu queria trazer um ponto meu sobre o pós-crise, ou a Sensidata tem 70%, um pouco mais de 70% da sua base de clientes como empresas de software brasileiras, tá? E o que eu queria dizer para quem está aqui e é cliente nosso e é uma empresa de software brasileira, como é a Axur, como é a Lynx, como é a Erica, é que nunca o digital foi tão importante, portanto, nunca a indústria digital foi tão importante, que de uma forma ou de outra é a indústria onde nós estamos inseridos. E eu quero lembrar que o novo normal está com o dólar batendo a 5,90.
E o software brasileiro sempre foi muito bom. Está na hora dele ser bom e muito barato, se a gente comparar com os nossos amigos gringos. Então, se você está numa empresa de software brasileiro, meu amigo, você pode ter certeza que esse é o seu momento. Esse é o nosso momento. A Sense Data está aqui para ajudar vocês e também eu acredito muito na indústria digital brasileira no pós-crise, que já está começando agora e que vai ser um momento extraordinário, né? Pessoal, Rafael, Érica, Luciana, Ricardo Pinho, meu muito obrigado. Foi a maior webinar da história da Sense Data. Um time de super craques, pessoas super experientes, que trazem essa visão de pessoas, de liderança, de playbooks, que eu acho que é tão importante nesse momento. Eu gostei muito do que a Érica disse, eu sempre falo isso. Não existe B2B ou B2C, existe H2H. É human to human. Do outro lado tem uma pessoa que também está com medo de perder emprego, medo de repetir de ano, medo de não ter dinheiro, medo de ficar doente. Então é um momento difícil que todos nós estamos passando, mas um momento mais do que extraordinário para a gente desenvolver empatia e colaboração e sair diferente, e sair melhor desse momento aqui. Então, muito obrigado para todos vocês, viu? Obrigada, Matheus. Eu queria dar só um recadinho final aqui sobre o sorteio das bolsas, Má. Boa lembrança. Boa lembrança. A Seda vai fazer um curso de extensão em CS, e todo mundo que participou aqui da live tem 10% de desconto garantido, e 2 pessoas vão pagar só 50%, então vão ganhar 50% da bolsa. Hoje, às 5 horas, a Mari Tomás, a voz do além aqui do Matheus, vai fazer o sorteio dos que vão ganhar a bolsa, ok? Maravilha. Boa. Muito bom. Pessoal, ótimo. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Valeu. Fiquem bem. Obrigado. Fiquem bem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.